Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley, eu sou especialista em vendas e negociações e hoje eu vou compartilhar com vocês uma dica bem bacana que eu aprendi ao longo da minha trajetória no comércio, no comercial, né, como vendas. Aquele cliente que ele, ao ouvir o valor, o preço do produto, o preço do seu serviço, ele some. Mas por que acontece isso? Por que isso é tão comum acontecer? Já passei várias vezes com isso, já fiquei frustrado. Eu falei, meu, mas eu falei tão bem, eu mostrei meu produto, mostrei por que ele podia comprar, por que ele deveria comprar, e ele sumiu. E por que isso acontece? Existe uma maneira, existe um jeito, não é uma fórmula mágica, mas existe uma forma que diminua esse tipo de evento, vamos dizer assim, esse tipo de problema, vamos dizer assim, que o seu cliente ele não vai se assustar quando você falar o preço, quando você dizer para ele quanto custa aquele produto ou aquele serviço que você está oferecendo. Hoje em dia a venda em si, ela não começa na frente do vendedor, na frente ali do corretor, do consultor, não acontece ali. Hoje em dia, com o avanço da informática, da internet, das informações, o seu cliente já sabe as características, o que ele quer, já sabe o que ele está buscando, o que está precisando, já sabe, já entende aquilo. Então ele vai pagar para você aquilo que ele não sabe, aquilo que a internet não passou para ele, é o que ele vai pagar para você. Então o cliente ele deixa de buscar preço e vai buscar aquilo que ele não sabe. Ele vai pagar por aquilo que ele não sabe. E como eu consigo fazer isso? Como eu consigo tirar a mentalidade, a visão do cliente no preço e colocar no produto? Porque muitas vezes o meu cliente ele fica cego só em relação ao produto, ao preço, esquece o porquê que aquele produto tem aquele preço, esquece que aquele produto tem valor. E é exatamente aí que começa o serviço do consultor, do vendedor, o serviço de alguém que quer uma alta performance, quer ter altos rendimentos, que quer ter fechamentos sempre ocorrendo no seu dia a dia, fazer com que o seu cliente enxergue valor naquilo que você está oferecendo. Por exemplo, quantas vezes, já aconteceu isso comigo, de ir numa loja buscar uma camisa, e não fui muito bem atendido, o vendedor só olhou assim, tal, o valor é tanto. Pra mim é só um pedaço de tecido, uma camisa, talvez não me atenderia, né, só pra vestir e tal. E você falou, beleza, eu vou em outra loja para ver o preço. Eu vou ver outra loja. Aí você foi em outra loja, do lado, e o vendedor te atendeu bem, perguntou por que você quer aquela camisa, se tem um evento mais formal, se é uma ocasião especial. Você diz ali, eu disse, na ocasião tal. E ele me mostrou alguns modelos que serviriam para uma ocasião daquela. E me disse por que aquele camisa tinha aquele caimento, por que é uma camisa transpirante, por que tinha um algodão tal, por que ele é uma camisa que tem um corte tal. E ele começou a me gerar um valor naquilo, porque até a camisa ficou mais bonita, e realmente era mais bonita, em relação a outra, só que também é a mais cara. Só que o valor da camisa acabou ficando menor em relação ao valor, o preço da camisa, né? Ficou menor em relação ao valor que eu dei para aquela camisa. Aquela camisa, eu me sentia bem com ela, me sentia muito bem. Então ele conseguiu me gerar valor, me gerar interesse, me gerar desejo por aquele produto. E o que aconteceu? Comprei a camisa e levei e passei na frente da outra loja com a camisa mais cara. Como um outro exemplo é barbeiro, né? Antigamente nós íamos pros cabeleireiros, né, de bairro,
E é o corte padrão, né? 5 minutos, cortou o preço, pagava o valor do corte e tchau. Hoje existem barbearias especializadas, barbearias que tem ali uma parte de lazer, tem ali comes e bebes, tem uma geladeira, tem um sofá, tem sinuca, tem videogame, tem fliperama, tem várias coisas ali que você fica mais tempo lá no local. E o valor que você pagava no corte por R$30, hoje está custando R$70, R$80 um corte. E o corte tem sempre aquela técnica a mais, tem aquela coisa especial, né? Tem ali um creme ali, sabe, uma loção ali, tem algo a mais. Então gera valor para aquele serviço. E ele tem que ser um pouco mais caro, porque é algo mais personalizado, é algo mais VIP, mais premium, né? Tá bom, Wesley, mas como é que eu consigo colocar isso em prática? É simples. Aliás, não é tão simples, né? Isso, na verdade, é um trabalho que nós temos que ter ao longo da carreira, que vamos aperfeiçoando, não é algo que você vai conseguir de uma hora para outra. Mas sempre tem que começar, Como você pode começar? Entendendo a situação do seu cliente, o que ele está precisando. Ouça o seu cliente. É uma coisa tão trivial, tão básica nas vendas, que muitos vendedores, os mais experientes, às vezes esquecem de ouvir o cliente, de focar só no produto e esquecer o que o cliente quer. E é trivial, é básico. Você entender o que ele quer, ouvir o que ele quer e atender a necessidade do seu cliente. O seu cliente, ele não está interessado só nas características do produto. Ele está pagando o valor, o preço, mas na verdade ele quer levar o valor. Ele paga um preço e leva valor. É isso que acontece. Então você tem que gerar valor naquele produto, naquele serviço, para que ele enxergue o porquê daquele preço. Na verdade, ele não vai nem ligar para o preço. Ele vai, muitas vezes ele vai pagar mais caro, porque aquilo vai atender totalmente a necessidade dele. Por exemplo, um apartamento, um metro quadrado num apartamento em tal bairro, por que ele vai pagar um metro quadrado, sei lá, de 15 mil reais num bairro e não em um de 10 mil em outro? Por vários motivos. É mais perto do trabalho dele, é mais perto da família dele, porque tem mais itens de lazer, porque ele vai, mas não só porque é mais perto, mas porque ele vai ter menos tempo no trânsito. Ou seja, ele vai ter mais tempo em casa com a família, ele vai ter mais qualidade de vida. É um apartamento, é um condomínio que tem tudo ali dentro, tem academia, tem parque, um bosque, tem ali um mercadinho, tem segurança, tem playground, tem ali um quadro de tênis, tem coisas que estão no condomínio que ele não precisa sair lá em outros lugares para buscar aquilo. Então você está gerando valor no seu cliente, mas tem que entender o que ele quer. Ele quer um local mais próximo da casa do serviço dele, que vai diminuir 1 hora de trajeto, de deslocamento. É isso que ele quer, é entender o que o cliente quer, é saber ouvir o seu cliente e atender a necessidade dele. Porque senão ele vai só buscar preço, ele vai achar que tudo é commodity. O que é commodity? São produtos de baixo valor agregado. São coisas que se ganha pela quantidade, pelo volume. Então ele vai só buscar o preço, ele vai no mais barato. Quantas vezes nós motoristas, né, vamos no posto, claro que temos os postos preferidos, aqueles que nós sabemos que a gasolina é melhor, o álcool é melhor, mas quando nós não temos um posto preferido, assim, nós vamos sempre no mais barato. Às vezes nós vamos tô passando na avenida, poxa, aqui tá 5 centavos mais barato que o posto lá atrás, eu vou naquele. Quantas vezes? Eu já passei várias vezes desse jeito. Então, aí eu fui buscar preço, eu não fui buscar qualidade naquele momento. Depois o carro vai reclamar, com certeza. Mas naquele momento eu fui buscar o preço. Então, qual que é a dica, qual que é o resumo de tudo isso? Busque entender o seu cliente, busque entender o que ele quer e entender qual que é a necessidade, qual que é o problema, qual que é a dor que o seu cliente tem.
veja se o seu produto ou serviço atenda. Às vezes o seu produto ou serviço não vai atender ele, e tá tudo bem. Se não vai atendê-lo, não há necessidade dele comprar. Ele vai comprar algo que ele não vai precisar. Então, às vezes é muito melhor ele ir para outro lugar, comprar outro produto. Mas se nosso produto atende ele, às vezes ele não sabe que vai atender ele, e você provar o valor que aquilo que você está vendendo, está oferecendo tem, que vai atendê-lo, ele vai enxergar e falar assim, poxa, é mais caro, mas vale a pena. Beleza? Pessoal, essa foi a dica de hoje. Espero que eu pude contribuir com vocês aí com um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de experiência que eu tive nesse trajeto, nessa carreira que eu tenho tão bonita que é o comercial, que eu me apaixonei pelo comercial. Então espero que eu tenha te ajudado você de alguma forma, e vamos seguindo, vamos pro topo, vamos na vitória, vamos ganhar o mundo, vamos ser vencedores e conquistar tudo aquilo que podemos. Beleza? Gente, até a próxima.